Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje teremos Esporte Clube do Recife em campo. Rapaziada, que saudade que eu tava de jogar um clássico de verdade nordestino, né? Claro que tivemos Fortaleza, que empatamos. Tivemos o Ceará, demos conta de perder de forma ridícula pro Ceará lá no Castelão. Enfrentamos o Vitória também com possibilidades, tá? Com possibilidade de quiçá uma vitória, e ali o Sport foi gafado contra o Vitória, sabemos disso, tá? 2 pênaltis não marcados, vida que segue, aconteceu, já era. Enfrentamos o Santos na Ilha do Retiro, ilha lotada, Neymar em campo, o Sport mete 2-0, com um a mais em campo, e não conseguimos vencer esse jogo. Eu queria muito dizer para vocês que estava confiante para o jogo de hoje, que era o jogo da vida, que era o jogo da revirada, mas a verdade é que eu não estou nem um pouco confiante para o jogo de hoje, mesmo achando que o Sport tem possibilidade de ganhar, tá? O Sport não é aquele cachorro morto, até porque o Sport tem um baita de um tabu à frente do Bahia, jogando em Recife, Pernambuco, tá? Vamos falar para o pré-jogo de hoje, tem contratação chegando, prováveis escalações, vamos falar também da paternidade do Sport sobre o Bahia, tá? Antes da gente começar o vídeo, meu irmão, like, se inscreva no canal, ative um sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Sport Clube do Recife, tá? Estamos voltando com tudo no canal. Rapaziada, é o seguinte, o Sport tem um baita, né, um tabu mínimo não, é um baita de um tabu para defender diante da equipe do Bahia. O jogo é hoje às 4 horas da tarde na Ilha do Retiro, promessa ali de uns 15 a 16 mil torcedores rubro-negros na Ilha do Retiro, tá? Vamos lá. O Sport não perde para o Bahia desde 2010. Estamos falando de 15 anos jogando na Ilha do Retiro, logicamente que o Sport não perde para o Bahia, né? Tiveram outros confrontos lá na Fonte Nova, né? Enfim, que o Bahia conseguiu tomar as melhores, né, decisões, conseguiu os melhores resultados aí diante da equipe do Sport. Inclusive, o último jogo lá na Fonte Nova, o Sport acabou perdendo também para o Bahia. Kaique França fez um jogo assim milagroso, mas não teve jeito, o Bahia conseguiu a vitória por 2-1. O que acontece, né? Vamos ser bem sinceros. O Sport vive a sua pior fase aí, pode-se dizer, desde a sua fundação. Mais de 15 jogos sem vencer, né? O Sport não sabe o que é vencer no campeonato nacional, que é a Série A que vem jogando aí. Dentre todas as divisões de Série A, Série D, o Sport é o único time que ainda não venceu. De todos os times da América Latina, o Sport ainda é o único time que não venceu na competição nacional. Até saiu esses dias, né, que o Boca Juniors também estava a 14 jogos, 15 jogos sem vencer, mas o Boca já venceu na competição nacional, o Sport ainda não, tá? Em contrapartida, temos o Bahia vivendo a sua melhor fase dos últimos anos aí, né? Com o City por trás injetando muita grana, lá ele. O Bahia vem fazendo um campeonato monstruoso, tem bons valores, né? O próprio Everton Ribeiro, o Eric Puga, que não vai jogar o jogo de hoje, mas que vem sendo destaque da equipe do Bahia, né? Então, assim, o Bahia vem numa crescente absurda com o Rogério Ceni, vem fazendo bons jogos, tá? A equipe do Bahia é uma equipe muito consistente, mas, assim, não sei se isso vai ser suficiente para entrar em campo e vencer o jogo de hoje, tá? Tem muita mística nesse clássico, que para mim é o maior clássico do Nordeste, é Sport Bahia ou Bahia Sport, tá, rapaziada? Vamos lá. Primeiro vamos falar um pouco da tabela, para que vocês entendam o que eu estou falando. O Sport vem na lanterna, isolada, 6 pontos atrás do Juventude, que é o vice-lanterna. O Sport está 9 pontos do Fortaleza, que é o 18º. Está a 10 pontos do Santos, que é o primeiro na zona de rebaixamento, e do Vasco, que também é o primeiro ali fora da zona de rebaixamento. Vamos entender para vocês verem como que as coisas mudam de contexto, e aí é na base do se, tá, rapaziada? É claro que se eu tivesse rodas eu era um carro, né, uma Kombi, mas não é por aí. Mas só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Se o Sport tivesse conseguido vencer do Vitória e do Santos, que eram 2 jogos acessíveis, o Sport hoje estaria aí
com 9 pontos, tá? 2 pontos aí, pelo menos, atrás do Juventude, tá bom? Então, era outra situação. O Sport tinha capacidade de vencer o jogo de hoje e chegar ali aos seus 12 pontos, né? Então, era uma outra situação. O Sport já saía da lanterna isolada, até porque temos Santos e Juventude na segunda-feira, vão jogar nessa rodada aí. Então, assim, fica complicado, cara. O Sport quiser ainda pensar em uma retomada absurda, impossível, que ninguém nunca viu nesse segundo turno da Série A, o Sport tem que vencer uma partida antes de acabar o primeiro turno. Para mim é inadmissível o Sport, tamanho que tem, a torcida que tem, ficar mais de 10 jogos sem vencer um jogo. Mais de 5 jogos já era coisa absurda, mas mais de 10 jogos, mais de 15 jogos e tá tudo pairando aparentemente tranquilo sobre a Ilha do Retiro. E isso me preocupa demais. Recentemente tivemos um vídeo aí de um corte, né, no qual o Jander e a Gil fazem uma discussão ali, tem uma discussão ali se o Sport é ou não pequeno, se o Sport é ou não grande. Rapaziada, para mim, tá? Só para me posicionar, o Sport é gigantesco. O Sport hoje no Nordeste é o maior junto com o Bahia. O Bahia é o único time do Nordeste que pode se equiparar ao Sport. O Bahia tem 2 campeonatos brasileiros, o Sport tem um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil. O Bahia tem várias Copas do Nordeste, o Sport também está indo no caminho para conseguir chegar a esse feito do Bahia na Copa do Nordeste, né? Nos últimos anos aí o Sport vem de 2 a 3 finais, então o Sport vem caminhando para isso. Agora, é inadmissível uma gestão, depois de 3 anos que o Sport passa longe da Série A, gastar 60 milhões e estarmos nessa situação aí, tá? Enfim, já o Bahia tá dentro do G4, irmão. Enquanto um tá afundado na lanterna, o outro tá no G4, brigando com o Palmeiras, brigando com o Cruzeiro, brigando com o Flamengo, brigando com o Botafogo. É time que vai brigar por algo grande. É muito investimento. É muita camisa do Bahia. Não tem como, gente. São os 2 maiores do Nordeste. Sport e Bahia. Fortaleza e Ceará nunca ganharam nada. Nunca ganharam nada, não adianta. O futebol cearense vem sendo melhor nos últimos anos, tem ganhado mais Copas do Nordeste, vem se mantendo mais na Série A, tem uma receita maior do Campeonato Pernambucano, beleza, mas em questão de títulos, de grandeza, o Sport e o Bahia são os maiores do Nordeste. É por isso que eu falo que o clássico de hoje é o clássico que para o Nordeste inteiro para assistir Sport Bahia. Não tem como, tá bom? Não tem como. Antes da gente passar para o jogo, eu quero passar para as contratações. Tá? O Sport oficializou a contratação do Léo Pereira, que veio do Vitória, emprestado pelo CRB, e vai ter o empréstimo com o Leão da Ilha aí até o final da temporada, tá bom? Veremos quem que vai chegar. Se é o Léo Pereira do CRB, que foi um pouco mais decisivo, que de fato era titular ali no CRB, que fazia bons jogos até com o Daniel Paulista, aquele cara incisivo, rápido pela ponta. Lógico, não toma as melhores decisões no último terço de campo, tem dificuldades em finalizar, tem dificuldades em acertar o último passe, mas quer velocidade, quer intensidade física, o Léo Pereira é esse cara aí, tá bom? Vamos aguardar se vai ser esse Léo Pereira ou o do Vitória. O Léo Pereira do Vitória foi uma passagem assim assombrosa, tanto que era reserva, quase que escanteado lá no Leão do Barradão, tá, rapaziada? Então o Sport já acertou. O outro que o Sport está acertando é um lateral direito do Santos. E aqui eu tenho minhas controvérsias, tá? Tenho meus questionamentos. É um cara que já tem seus 34 anos. É um cara que vem de uma lesão de LCA gravíssima, que não joga há mais de um ano. É um cara que é reserva, assim, absoluto no Santos, que não tem nem um resquício de uma possível titularidade. Já foi especulado no Sport no ano passado, mas acabou não dando certo. Jogou com o Santos, né, na Série B do ano passado, acabou se lesionando jogos depois que foi especulado no Sport, ficou fora e agora está de volta aí, apto, né, pelo menos, para jogar, tá? O que acontece? Segundo as informações do repórter Antônio, o jogador está chegando a custo zero para o Sport. Quem vai pagar os salários integralmente é o Santos. O jogador vai vir, de certa forma, para brigar por uma titularidade, até porque os nossos laterais direitos são Hereda e Matheus Alexandre. Mas, assim,
tem o meu ponto de interrogação. Matheus Alexandre não é o suprassumo da equipe do Sport, não é o suprassumo da equipe da Série A, nem sequer da Série B. É um jogador que tem o potencial ali para ser extraído, né? Um jogador que custou 9 milhões aos cofres do Sport, não vinha rendendo. Daniel Paulista consegue reverter um pouco. Matheus Alexandre vem sendo decente, tá? Não é bom um jogador, vem sendo decente nos jogos. O Aderlan chega para ser mais um para brigar ali pela titularidade, junto com o Hereda, porque o Hereda tá machucado, né? Aquela lesão que ele teve ali no pub, joga, não joga, joga, não joga, sente coxa, sente panturrilha, e o Hereda vem se lesionando muito esse ano, por mais que até então o Hereda venha sendo o melhor lateral do Sport, colocando inclusive lateral esquerdo aí. Dito tudo isso, o Sport precisa contratar para ontem um lateral esquerdo titular. Não podemos depender de Cariús para o resto da temporada. Não é nem de longe o Cariús que foi em 2024, tá? Precisamos de um lateral esquerdo. Precisamos de pelo menos mais um atacante de beirada e pelo menos mais um centroavante e um zagueiro. Então precisam de pelo menos mais 4 contratações. A janela tá fechando e o Sport não se movimenta. O Sport trouxe Gabriel, que beleza, é titular. Trouxe o Ramon, que beleza, vem sendo titular, para vocês entenderem que não são jogadores suprassumos, são jogadores de Série B, que vêm sendo titulares na equipe do Sport. O Léo Pereira hoje vai ser titular, não no jogo de hoje, tá? Mas no time que o Sport vem montando, o Léo Pereira é titular, pô. Vocês estão entendendo a contratação, o nível de contratações que temos? É isso. É isso. Mateuzinho, que chegou de um time lá de Portugal que não é nem top 3, é titular na equipe do Sport. Um centroavante que não fazia gol há bastante tempo, que vem em baixa, é titular na equipe do Sport. O Aderlan, que vem sendo escanteado no Santos, muito provavelmente vai vir com canja para ser titular. O elenco do Sport foi muito mal montado, investimos muito em bons jogadores e outros setores ficaram escanteados ali, né? O Rivera, muito bom jogador. O Sérgio Oliveira, bom jogador, mas não encaixou na equipe do Sport. O Atencio não vem sendo encaixe. É isso. É isso, tá? Falando um pouco aqui do confronto, né, do Sport e Bahia agora. O jogo é hoje às 4 horas da tarde. O Sport não conta com o Lucas Lima, tá? Foi suspenso no último jogo, né? Tomou mais um amarelo, não pôde jogar. Sérgio Oliveira também teve uma lesão ligamentar no tornozelo, não joga o jogo de hoje. Hereda também não joga, mais uma vez lesionado no pubis. Quem que tá pendurado pro jogo de hoje é Zé Lucas, tá? Se tomar amarelo não vai jogar o próximo jogo, se eu não me engano, contra o Grêmio. Kaique França e Matheus Alexandre são os que estão pendurados, tá? Deixa eu só ver quem que é o próximo jogo do Sport. Acredito que seja o Grêmio. Sport e Grêmio, isso aí mesmo, tá? O Sport, o Jé trouxe até uma escalação aqui que pode ser ok, mas eu não concordo, tá? Gabriel no gol, Rafael Thierry e Ramon Menezes, Matheus Alexandre e Igor Cariús. O quinteto da zaga ali do Sport, né? Dos defensores do Sport. Rivera como sendo o primeiro homem ali, aquele homem que sai para o jogo. Zé Lucas e Pedro Augusto. Mais à frente, Christian Barleta, Ignácio Ramírez e Mateuzinho. Essa é a escalação que o GE trouxe como provável. Primeiro ponto, por que eu não concordo com essa escalação? Eu tenho Pedro Augusto, Zé Lucas e Rivera. Muita correria, muita intensidade, muito desarme, mas são 3 primeiros volantes. O Pedro Augusto tem uma qualidade na saída de jogo, o Rivera tem uma qualidade na saída de jogo, o Zé Lucas tem qualidade na saída de jogo, mas são 3 primeiros volantes. Nenhum desses 3 tem um bom chute de fora da área, exceto o Rivera, tá? Que já fez isso onde passou antigamente, antes de chegar no Sport, e não vem fazendo isso lá, tá? Não vem fazendo isso no Sport. Mas já fez isso em outros clubes. E só precisamos trazer alguém ali para o meio de campo para dar esse último passe, para conseguir achar os centroavantes, para conseguir achar os pontas. Mais à frente eu tenho Mateuzinho, Ignácio Ramírez e Barleta. Eu não entraria assim. Eu entraria com pelo menos Derek e Léo Pereira. Tá? Nicolas, qual que seria a sua escalação? Eu sacaria Pedro Augusto ou o Zé Lucas
do time, ou Pedro Augusto ou Zé Lucas. Eu sacaria. Colocaria o Mateuzinho pelo meio, sendo aquele homem de criação. Colocaria o Léo Pereira na frente e não entraria com o Ignacio Ramírez. Entraria com o Derek Lacerda, tá? Esse seria o meu 11 ideal para o jogo de hoje. Claro que Lucas Lima podendo jogar o jogo de hoje, seria uma outra escalação. Mas eu entraria dessa forma. Porque no segundo tempo, tu tem ou Pedro Augusto ou Zé Lucas para entrar e manter a intensidade no meio de campo. Tu tem Romarinho que pode entrar e pode agregar. Já agregou demais contra a equipe do Vitória. E tu tem o Ignacio Ramírez que pode tirar alguma coisa ali e fazer um gol, quem sabe. Então, essa seria a minha forma de jogar o jogo de hoje. O Bahia tem muita intensidade no meio de campo, irmão. Mas é muita intensidade no meio de campo. A zaga do Bahia, ok, para mim é super questionável. Mas o meio de campo do Bahia é absurdo, pô. É absurdo. Tá? Olha só a equipe do Bahia. Ronaldo no gol, para mim é um goleiro que não deveria estar no Bahia, mas beleza. David Duarte e Santiago Mingo. Luciano Juba, ele mesmo ex-Sport, né, enfrentando a equipe rubro-negra aí depois de bastante tempo. Acho que é a primeira vez que ele vai jogar na Ilha do Retiro, inclusive. Junto com Gilberto na lateral, tá? Luciano Juba e Gilberto são laterais que sobem muito. Então, se você coloca pontas espetados com muita velocidade, esses jogadores tendem a ter dificuldade na marcação. Já o meio de campo do Bahia é somente Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. É muita intensidade, é muita qualidade. Qualquer um dos três pode ser meio atacante. Qualquer um dos três pode jogar como um volante, como um segundo volante ali. Agora, claro, primeiro volante talvez só o Jean Lucas e o Caio Alexandre, né? O Everton Ribeiro não consegue fazer isso. Mas mais à frente você tem Cauli, que é mais um homem de meio de campo que joga avançado, que é muito craque da bola. Mais à frente você tem Ademir, que é um foguete, corre demais. Mais à frente você tem o William José, que estava jogando a La Liga há pouco tempo. Joga muita bola, faz muito gol. Qualquer um desses jogadores do meio para frente hoje seriam titulares na equipe do Sport. Na zaga ali, talvez o Luciano Juba e o Santiago Mingo, tá? Seriam titulares. Então, assim, é muita qualidade. E os caras ainda tem Eric Puga, que não joga o jogo de hoje. Tem o Eric, volante, que não joga o jogo de hoje. É muita qualidade. É muita qualidade na equipe do Bahia, tá? Dito tudo isso, não tenho um favorito para o jogo de hoje. Não tenho esse sentimento de que o Sport vai ganhar. Queria muito trazer esse sentimento aqui para vocês. Mas eu não tenho esse sentimento de que o Sport vai ganhar o jogo de hoje. Assim como eu tive contra o Botafogo, assim como eu tive contra o Vitória, assim como eu tive contra o Juventude, assim como eu tive contra o Santos, hoje eu não tenho esse sentimento, tá? Não, para mim não existe favorito, tá muito em aberto, 50-50. Só que nos últimos confrontos, nos últimos 11 confrontos, eu até esqueci de trazer isso para vocês, né? Nos últimos 11 confrontos, o Sport foi pai do Bahia. Pai do Bahia. Tá? Desde 2010 não sabemos o que é perder para o Bahia na Ilha do Retiro. E foi para uma Série B, inclusive. Tá? Depois disso foi empate e vitória do Sport. De 11 confrontos, o Sport venceu 6. Tá? 6, deixa eu ver. De 11 confrontos, o Sport venceu 1, 2... O Sport venceu 8, irmão. O Sport venceu 8 e 3 empates. E o Sport nesse meio tempo, né? Meteu um 4-1 no Bahia em 2015, naquele time lendário que o Sport tinha numa Sul-Americana. E o Sport meteu 6-0, aquele timaço do Anderson Moreira, que não era craques acima de craques, mas sim um time muito bem treinado, meteu 6 no Bahia naquele jogo. Então, assim, o Sport tem as suas limitações, o Sport é o lanterna fundado, o Bahia é um dos melhores Bahias da história. É o Bahia, certeza, com o maior investimento da história. A campanha que o Bahia vem fazendo na Série A é irretocável, mas tem esse tabu, tem essa mística, é clássico, tá? Eu quero saber de você duas coisas. Primeiro, quem que é o maior do Nordeste, Sport ou Bahia? Não vamos colocar Fortaleza e Ceará, tá muito longe. Vitória, tá muito longe, muito longe. Bahia ou Sport, quem que é o maior do Nordeste? E segundo, quem que é o favorito pro jogo de hoje? Placar. Joga aí. É 2-1 pro Bahia. É 2-1 pro Sport. Meu placar, 1-0 pro Sport, sofrido. Mesmo eu não acreditando que isso vai acontecer.
tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais no pós-jogo. Valeu!